Quantas vezes o rei Saul usou a espada, usou aquela coroa, coroa de um rei, né? Sem Deus. Quantas vezes Saul usou aquela coroa sem Deus estar presente na vida dele? Muitas e muitas vezes. Mas Deus ia até na roça, num pasto, e usava Davi sem coroa. Olha a diferença. Saul sendo um rei ungido, porque o povo de Israel escolhera e Deus aprovou. Vocês querem um rei? Tudo bem. Que rei vocês querem? A gente quer Saul. Querem Saul? Tudo bem. Saul foi ungido a rei. Mas quantas e quantas vezes Saul usou aquela coroa sem a presença do Espírito de Deus, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, sem a graça de Deus? Muitas e muitas vezes. Né? Então é possível uma pessoa usar realmente um título sem Deus, enganar e sabotar, entende? E manipular. Manipular um ministério, manipular um povo, manipular pessoas, né? Entende? Mas Davi simboliza aquele rei fiel, porque nunca usara a coroa sem a unção, sem a presença de Deus. E Deus usara Davi muitas e muitas vezes sem a coroa, a ponto de matar leões, matou um urso, matou um leão, tirou as ovelhas da boca dos ursos e dos leões, muitas vezes. Davi, sem coroa, sem ser um rei, sem ter uma coroa de ouro ou com pedras na sua cabeça. Mas ali estava o Deus dos leões, ali estava o Deus dos ursos, ali estava o Deus das hienas, ali estava o Deus das raposas, ali estava o Deus que dominava a natureza, ali estava o Deus que se apoderava de Davi para dar vitória à vida dele. Ali estava o Senhor, enquanto Saul estava usando uma coroa, sem a presença de Deus, gente. Um rei usando uma coroa de rei, sendo ungido, usando a coroa, usando o título, entende? Para fazer as coisas na presença de Deus, sem Deus estar presente. 7 vezes, Senhor, eu oro a Ti por dia. 7 vezes me levanto e vou buscar a Tua face, disse Davi. Essa é a diferença. Não adianta, não adianta. Davi não quis nem armadura. Não, mas veste a minha armadura, Davi. Eu não quero armadura. Eu não preciso de armadura. Eu não preciso desse colete aí. Entendeu? Porque Davi já era um soldado. Os céus estavam com Davi. E quantas vitórias! Davi matou 1000. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Davi sem coroa destroçava os inimigos de Deus. Obtinha vitórias, obtinha sucessos, reconhecimento de toda a nação de Israel. Davi é o rei. Davi é o rei. Davi é o rei. Davi que é o rei. E o povo caiu na graça de Davi. E até o próprio Deus chegou a falar: Davi é o homem segundo o meu coração. Davi é o homem segundo o meu coração. Não foi nem Jesus, foi o Pai de Jesus. Foi a fonte de toda a glória. O Deus Todo-Poderoso que dera todo o poder para Jesus, porque Jesus venceu naquela cruz. O sistema, o mundo, os homens, o pecado, o diabo, o inferno, a morte. Esse Deus que falou que Davi era o homem segundo o seu coração. E vai a pergunta: você se sente um homem segundo o coração de Deus? Você se sente uma mulher segundo o coração de Deus?
Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em te usar. Como está a sua e a minha vida? Deus tem prazer em habitar em você. O Espírito Santo de Deus, que é santo, puro, imaculado, tremendamente justo e correto. Ele habita em você ainda? Ou você usa a coroa sem Deus estar presente? Você usa o canudo? Você usa a medalha? Você usa o troféu para levantar sem Deus estar presente? Sem Deus estar te aprovando? Para pensar, o que vale mais a pena? Usar uma coroa sem Deus estar presente? É brabo. Ou Deus usar você sem coroa? O que é mais frutífero? Usar a coroa sem o Deus Todo-Poderoso? Ou Deus usar você, minha irmã e meu irmão, e me usar sem coroa? A coroa é consequência. É mérito próprio. E Deus aprova. Entendeu? Quando você é obediente, você busca, você, entendeu? Faz por onde. Quando você luta, se esforça, é resiliente. Mas usar sem coroa, sem Deus, não dá. Usar coroa sem Deus não dá. Usar coroa sem Deus é ser tolo. É ser tolo. Sábio aquele que Deus usa e ele sabe que Deus usa ele. Sem coroa, mesmo sem coroa, mas tem temor e tremor de Deus. Eclesiastes, né? 12, né? Lá na frente, 12, capítulo 12, lá no finalzinho, né? Que o fim de todas as coisas é temer a Deus. Não adianta fazer graça. Besteira. Quantos Deus tem exposto aí, como fez com Saul? Saul se achando a última Coca-Cola do deserto. Saul achando a última cocada do pacote. O último biscoito, a última pipoca. Deus foi e dispôs. Se estrepou todinho. Entendeu? Adorou demônios, adorou deuses pagãos, se prostituiu, se lambuzou todo, só fez besteira, um homem velho daquele. Entendeu? Mas Deus garantiu Davi. Davi até para pecar tinha dignidade. Entendeu? Davi tinha dignidade, reconheceu seu pecado, lá em Salmo 51. Desceu, se humilhou, e Deus reconheceu e o perdoou. Mesmo com as consequências, Davi desceu e se humilhou. E Davi é salvo. E Saul, será que é salvo? Um abraço, Deus te abençoe grandemente. Deixa Deus te usar, que é melhor. O título é uma consequência, a coroa é uma consequência. E ó, tudo certo. Tudo certo. Entendeu? Tudo certo, sem problema. Mas deixa Deus te usar. O Espírito de Deus te usar. Em qualquer âmbito, em qualquer ambiente. Da forma, ou qualquer forma de provação que você estiver passando. O que importa é Deus te usar. O Espírito Santo está na tua vida. Com poder e grande graça. Abundante graça. Pureza, santidade. Um caráter polido, uma boa índole. Ainda que o diabo use pessoas para te denegrir. Vai acontecer, né? O diabo não é burro, né? Joga sujo. É um oportunista. É um sem vergonha o diabo, né? A sua consciência. O seu subconsciente. Quem te conhece de perto. Quem está com você no dia a dia sabe quem você é, minha irmã, meu irmão. Quem está com você e anda com você, entendeu? Senta e faz aliança com você, sabe quem é você, meu irmão. Sabe quem é você, minha irmã. Isso que é importante. Um abraço para você. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente. Deus é contigo. Você que se santifica, que luta, que peleja, entendeu? Que se humilha, entendeu? Quando tropeça, que é humilde, que é simples. Deus vai te honrar. Porque todo aquele que se humilha, Deus o exaltará. Não é aquele que é humilhado por alguém. É aquele que se humilha, Deus o exaltará. Você já está exaltado, porque Jesus conquistou para você tudo na cruz. Independente de onde você está, nesse mundo, nesse globo, Deus é com você. Não se entristeça. Não se entristeça. O reino está com você. Um abraço para você. Deus te edifique, te fortaleça e te conforte grandemente. Amém.